Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto transmitido ao vivo pela Igreja Chamaco. Queria deixar uma palavra breve. João capítulo 14, a partir do versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque Ele não vê e nem o conhece. Mas vós os conhecei, porque Ele habita convosco e estará em vós para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me verei, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu estou em vós. Amém? Jesus, antes de partir, disse para os seus discípulos, já havia destinado que ia voltar para o Pai, mas que nós não ficaríamos órfãos, que uma parte dele ficaria aqui conosco, que é o Espírito dele, o Espírito Santo, aquele que nos consola. E essa noite nós queremos chamar esse Espírito que tem nos trazido consolo, que tem nos trazido amor, a paz, para habitar nos nossos lares. Amém? Espírito, és bem-vindo
encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais.
Oh, aleluia, Jesus. Você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, mas está tendo a oportunidade de assistir essa live, de participar conosco deste culto online. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Fale com o Senhor nessa hora. Diga: Senhor, eu estou aqui disposta, Deus, a ouvir a Tua palavra, a ouvir a Tua voz. Faz, ó Deus, na minha vida. Faz, Senhor, a Tua vontade. Faz o que Te apraz, ó Deus. Que não seja eu, que não sejam as minhas vontades, que não seja a minha mente, ó Deus, mas a Tua mente. Nessa hora nós levamos cativos, Senhor, as nossas mentes a Ti, como obediência, Senhor. Pedindo que nesta noite o Teu Espírito, o Espírito de vida, o Consolador que o Senhor deixou para estar conosco, esteja aqui, ó Deus. Esteja ministrando aos nossos corações, nos convencendo, trabalhando em nós, ó Deus, trabalhando no nosso caráter, ajustando, Senhor, o nosso espírito, para que ele esteja alinhado com o Teu Espírito, Pai. Ó Deus, ministra em nós, ministra aos nossos corações, ministra, Senhor, paz, alegria, conforto, Senhor, aos que estão abatidos. Levanta, meu Deus, aquele que está caído, Senhor, o que está desistido, que está cansado, desestimulado, meu Deus. O Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus de vida, o Senhor é Deus de paz. Traz paz, meu Deus, aos corações que estão conturbados. Traz, meu Deus, traz a segurança, Deus, àqueles que estão amedrontados, Senhor. Porque os que confiam em Ti, Senhor, não são confundidos. Os que confiam em Ti, Senhor, não são envergonhados, ó Deus. Nós clamamos nesta noite: traz, Senhor, traz a Tua alegria, traz o Teu vigor, Pai. Traz a Tua paz, Senhor. Que os corações voltem a celebrar, meu Deus. Celebrar o Teu nome, Pai. Celebrar, ó Deus, a Tua paz. Que os corações cheios de fé, Senhor, movidos pelo Teu Espírito, meu Deus, sejam restituídos nas suas forças. Restaura, meu Deus, a fé deste homem, a alegria deste homem, desta mulher. Converte, meu Deus, esse é um tempo de conversão, Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos, meu Deus, que este é um tempo de o homem se voltar para Ti, Senhor. Reconhecer, meu Deus, que distante de Ti não há, ó Deus, salvação, que não há outro caminho, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, além do nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós oramos e declaramos: Senhor, faz em nós a Tua vontade, faz em nós, Senhor, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus, graças a Deus. Que bom, queridos, poder estar mais uma vez aqui. Que bom podermos nos reunir mais uma vez. Que bom poder estar com você aí do outro lado. Que a graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo inunde seu coração, encha sua vida de alegria, de conforto, de paz, sabendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. O Senhor tem cuidado da sua vida. Vamos trocar o microfone, André? Vamos trocar o microfone, porque esse aqui está falhando já. O Senhor tem cuidado da sua vida, o Senhor tem cuidado do seu destino, o Senhor tem cuidado da sua família. Então comece a descansar no Senhor, comece a crer que Deus vai fazer. Amém? Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Esses dias eu ouvi de um pregador, eu não lembro aqui o nome agora, mas ele estava dizendo que numa oração, que ele estava num momento de comunhão com Deus, e Deus disse para ele assim: pare de orar para que essa nuvem passe, para que essa nuvem vá embora. Comece a orar para que o povo se converta. E isso é muito justo, queridos, porque em 2 Crônicas 7,14 diz que esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, vamos orar pela conversão do povo.
Vamos orar para que os corações que hoje estão endurecidos sejam quebrantados e as vidas sejam restauradas no Senhor. Amém? Isso foi muito forte. Eu creio muito que Deus tem pensado dessa forma, que essa nuvem vai passar, esse momento difícil vai passar. Mas qual o interesse de estarmos vivendo isso? É conversão. Esse é um tempo de conversão. E eu quero, sem perca de tempo, compartilhar com você uma palavra que está no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Vamos ficar com essa parte A. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. A Bíblia deixa claro, queridos, que assim como o homem, aquilo que o homem cria na sua mente, aquilo que ele projeta na sua mente, vai acontecer. E assim será a nossa vida. Esse texto é muito enfático. Assim como o homem imagina, assim é. E essa imaginação, ela começa surgindo onde? Na nossa mente. Tudo o que nós projetamos aqui vai se materializar aqui. É por isso que a gente diz que se você projeta coisas boas, a Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então nós temos que ter uma mente de nobreza. Se você quer construir algo bom, você precisa pensar no que é bom. E é por isso que a gente sempre diz que quando você tem um pensamento, esse pensamento as suas ações. Só que se você pensa no que é ruim, se seus pensamentos são ruins, as suas ações serão ruins. Você terá um retorno ruim para a sua vida. Se você pensa naquilo que é bom, as suas ações serão boas e você terá um bom retorno. Então nós precisamos conjugar isso aí. Nós precisamos alinhar o nosso pensamento às nossas ações. A neurociência diz que o nosso cérebro é dividido em 3 camadas. A primeira dela é a camada reptiliana, que é a camada mais primitiva, está associada às nossas ações. A segunda camada é a camada límbica, que está associada às nossas emoções. E a primeira é a camada córtex, que é o lugar onde estão localizados os nossos pensamentos, o raciocínio lógico, a leitura, todas essas coisas. Essas 3 camadas, elas se sobrepõem. A primeira delas é a reptiliana, que é a camada onde estão as ações. Mas a camada mais superficial é a camada do córtex, onde surgem os pensamentos, onde nós começamos os nossos projetos, onde nós pensamos. Depois daí, então, vem a camada do meio, que é a camada límbica. Lá estão as nossas emoções. Só então vem a camada relacionada às nossas ações, que é a camada reptiliana. Então, preste muita atenção. Primeiro você pensa, depois você sente e depois você age. A ordem é essa. Eu penso, eu sinto e eu faço. Essa é a ordem normal. Por isso que eu tenho que pensar o que é bom. Reter o meu pensamento, alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus. Porque Deus nunca vai trazer maus pensamentos e associar esses pensamentos às más vontades e às más ações. Eu tenho que alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus para projetar aqui na terra as coisas com as quais eu sonho. Quantas pessoas não têm sonhos? Todos nós temos. Se você deixou de sonhar, meu irmão, você deixou de viver. Eu digo sempre que o homem não morre quando o coração para de bater. O homem morre quando ele deixa de sonhar, porque sonhar é primordial. Todos nós temos sonhos. O problema é que a grande maioria das pessoas não acreditam que eles podem se tornar realidade. Por quê? Porque o diabo consegue infiltrar na mente de muita gente que esses sonhos não são possíveis, que as pessoas não têm condições, que não nasceram para isso. N argumentos, N coisas com as quais as pessoas se associam e acabam deixando para trás aquilo que suas mentes projetaram de bom. Então, o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que os nossos pensamentos precisam ser pensamentos bons. Os nossos pensamentos, queridos, determinam as nossas ações. Eles estão diretamente ligados, são diretamente proporcionais.
Se eu tenho bons pensamentos, eu terei boas ações. Se eu tenho pensamentos ruins, eu terei ações ruins. Uma coisa não foge da outra. Eu quero compartilhar aqui um outro texto, está no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 5, que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Presta atenção, quem controla a sua mente vai controlar também as suas ações. Veja que o texto começa dizendo que existe uma militância, que existe uma luta, que existe uma guerra. E isso é óbvio. Existem guerras, irmãos, como as guerras da mente, como as lutas que nós passamos na nossa mente, que terão que ser vencidas por nós mesmos. Essas são guerras nossas, são lutas nossas. Deus ele já nos deixou a chave da conquista. Deus já nos deu a direção da conquista, já nos mostrou para onde vamos, como vamos e o que vamos fazer para chegar lá. É óbvio, nós já temos o caminho. Mas o inimigo quer interagir conosco, o inimigo quer interferir nessa nossa caminhada. E onde ele age? Na nossa mente. É por isso que eu digo, quem controla a sua mente, controla também as suas ações. Então tenha muito cuidado com o que você ouve, com os pensamentos que estão na sua cabeça. Eles podem te fazer uma pessoa viva, mas também podem te levar à morte. Podem te dar vida e podem te levar à sepultura. Tem muita gente ficando para trás, tem muita gente hoje, nesse tempo de pandemia, na época em que nós estamos vivendo, tem muita gente que está sofrendo com isso. Estão com pensamentos de morte. Já viram aí? Tem o povo do grupo de risco, né? Eu não estou indo aqui, queridos, contra a medicina, de jeito nenhum, de forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer aqui é que os nossos pensamentos produzem ações. Vamos lá, tem o povo do grupo de risco, né? E eu acredito até que essas sejam as pessoas mais preocupadas, né? Estão mais tempo em casa, estão com distanciamento em dias, né? Ou seja, não se aproximam das pessoas. Mas com tudo isso, nós precisamos ter a mente de Cristo. Quantas pessoas aí você já viu com mais de 60 anos que foram curadas do Covid? Eu assisti outro dia no jornal que uma senhora de mais de 100 anos, eu não lembro exatamente quantos, se 101 ou 102 anos, ela saiu da UTI e foi curada do Covid. Percebem o quanto é determinante nós termos bons pensamentos. Se você está na sua casa, trancafiado, com medo, o que vai acontecer pode ser muito pior do que o que você está pensando. Eu não estou profetizando, amém? Mas acontece que nós temos que praticar na nossa mente pensamentos que sejam de paz. Pensamentos que tragam alegria ao nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo ruim, mas nós sairemos desse tempo. Nós sairemos dessa pandemia e seremos pessoas que nós nunca fomos antes. Nós sairemos muito melhores. Nós sairemos muito mais cheios de fé. Nós sairemos e nos multiplicaremos. Eu creio nisso, que a igreja do Senhor vai ter um estouro, vai ser uma bênção sobre a terra muito mais do que tem sido até hoje. Por quê? Porque esta terra está cheia de pessoas com pensamentos transformados. E eu quero profetizar que você é uma dessas pessoas. Um pensamento transicionado para vontade de Deus. Agora entenda, nós temos um inimigo. E esse inimigo trabalha para nos enganar. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele trabalha para nos enganar. Ele é a função do inimigo ir contra tudo aquilo que é de Deus. Então, se Deus quer que tenhamos pensamentos de paz, o inimigo vai trabalhar para que a nossa mente viva em guerra. As guerras nem sempre são aqui, são terrenas. A maioria delas começa aqui, na mente.
né? Como nós vimos lá no início, existem guerras. E o inimigo vai querer que eu pense o contrário daquilo que Deus já me disse. E para muitas pessoas isso tem sido uma decisão difícil, pensar como Deus pensa. Pensar o que Deus disse que você tem que pensar. Mas tenha cuidado. Não ouça a voz do inimigo. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Se ele está trazendo pensamentos de guerra na sua mente, saiba de uma coisa, na sua mente Deus já colocou pensamentos de paz. Esses pensamentos já foram liberados para você. Se ele colocou na sua mente o medo da morte, saiba que Deus já determinou a vida. E são esses os pensamentos que têm que ocupar a sua mente. Pensamentos de vida. Você está vivo. Ah, mas eu já ouvi dizer que são tantos mortos, que são tantas as pessoas que já foram acometidos por essa enfermidade. Lembra daquela historinha? Quando a gente era criança, que a gente pedia alguma coisa para a mãe, e a mãe dizia, não, você não vai fazer, ou você não vai em tal lugar. Aí a gente dizia assim, mas mãe, todo mundo vai. E o que a mãe dizia? Você não é todo mundo. Aí o inimigo está colocando na sua cabeça, está todo mundo pegando coronavírus. E eu quero lembrar para você o que sua mãe já te dizia lá quando você era criança. Você não é todo mundo. Deus já liberou pensamentos de paz para você. O que você está fazendo com a mente em guerra? Deus já liberou pensamentos de vida. Por que você está pensando na morte? Tenha pensamentos transformados. Queridos, o diabo está fazendo o papel dele. E nós precisamos fazer o nosso, que é crer no que Deus já liberou para nós. Na palavra do Senhor. O diabo está tentando nos confundir, desviar o foco, desviar as nossas ações do caminho de Deus para o caminho dele, mas não vai conseguir. Amém? Então, tenha pensamentos de paz, tenha mudança. A mudança do pensamento produz mudanças nos seus hábitos. Quantas pessoas estão em guerra porque têm dificuldade de perdoar? Não conseguem transicionar a sua mente para o perdão, da mágoa para o perdão, da discórdia para a amizade. Sabe como é que você começa? Pensando, se você quer ser, por exemplo, uma pessoa amável, tem pessoas que dizem assim, eu queria ser diferente. Eu não queria ser esse brutamontes que eu sou aqui, eu não quero ser esse ogro. Eu quero ser uma pessoa mais amável, mais compreensiva. Como é que você vai começar? Pensando em coisas amáveis, pensando em coisas que levem você a se tornar uma pessoa mais compreensiva. Eu tenho uma amiga que ela me ensinou muito com algo muito interessante. Ela disse que tinha uma pessoa na família dela, e essa pessoa, ela tinha muita raiva dessa pessoa, tinha muita mágoa dessa pessoa. E aí ela já era cristã, já servia ao Senhor, e um dia o Espírito Santo começou a incomodá-la. Como é que você diz que serve a Deus? Como é que você diz que é cristã, que é do Senhor, e guarda a mágoa dessa pessoa? E ela disse que foi tremendamente incomodada, e a partir daquele dia, ela começou a observar as ações da pessoa, porque antes ela só tinha olhos para ver o que a pessoa dizia de ruim ou falava ou fazia de ruim. Mas a partir daquele momento, ela começou a observar as coisas boas que aquela pessoa fazia. E começou a colocar na mente dela, no coração, eu amo a fulana. Eu amo a fulana. E para resumir a história, hoje elas são duas grandes amigas. Por quê? Porque ela começou a ter uma visão diferente. Pensamento diferente. Lembre, quem controla a sua mente, controla também a sua vida. Se você quer ser uma pessoa mais amável, mais sociável, uma pessoa mais compreensiva, comece olhando o lado bom das pessoas. Comece trabalhando isso no seu coração, na sua mente. Dizendo, eu posso, eu consigo. Às vezes as pessoas são tão determinadas para algumas coisas e tão retraídas para outras. Tão retraídas na parte do perdão,
estão retraídas na parte da amizade. Tenha no seu coração uma coisa: Deus já liberou para você bons sentimentos que estão relacionados aos seus bons pensamentos e relacionados às suas boas ações. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne. Preste muita atenção. Esse texto é muito forte. Que tremenda essa palavra, queridos. Quem é segundo a carne, quem anda segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Então, presta atenção. Se o pensamento é carnal, a pessoa vai ter uma vida carnal. Não é de trás para frente. Ela não vai ter atitudes carnais. Ela não vai ter atitudes carnais e depois ter pensamentos carnais. Não. Primeiro ela tem pensamentos carnais, depois ela tem atitudes carnais. Por quê? Porque os que andam segundo a carne pensam nas coisas da carne. O texto continua dizendo: mas os que são segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. E aí você decide. Você prefere andar na carne ou andar no Espírito? O que te aproxima mais de Deus? Uma vida na carne ou uma vida no Espírito? O que é melhor para você? Eu quero dar mais ênfase a isso. O que é melhor para você? O que é melhor para a sua vida? É andar na carne e pensar na carne e andar na carne? Ou pensar no Espírito e andar no Espírito? O que você decide fazer? E aí você vai dizer: apóstola, mas é tão difícil. É difícil andar no Espírito. Queridos, difícil é viver no pecado. Difícil é virar instrumento do diabo, ser açoitado por ele, ter uma vida derrotada. Isso é que é difícil. E você pode se levantar. Você pode ter uma vida transformada quando você tiver pensamentos transformados. Diga comigo: eu quero ter pensamentos transformados. Diga: eu quero ter pensamentos transformados. Vamos mais adiante. Eu tenho pensamentos transformados. Agora vamos voltar lá no livro de 2 aos Coríntios, do 4 ao 5. Nós tínhamos lido do 3 ao 5, vamos ler do 4 ao 5. Vamos lá. Diz: porque as armas da nossa milícia, lembrem-se que a nossa mente trava uma guerra. E essa guerra, quem precisa vencer sou eu. Amém? Essa luta é uma luta que eu preciso vencer. Deus já me deu as armas, Deus já me deu as condições e já me disse que eu vou vencer. Mas eu preciso travar com a confiança de que o inimigo já está derrotado. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, você não precisa sair na porrada com ninguém. Você não precisa sair atirando, batendo, xingando em ninguém. Porque as suas armas não são carnais. Na verdade, elas não são nem visíveis. Mas sim poderosas em Deus. Agora preste atenção. As armas físicas, as armas carnais, elas podem até ser poderosas. Né? Você pode ter aí uma metralhadora de última geração. Mas ela não é mais poderosa do que as armas com as quais nós estamos lutando em Deus. Primeiro, porque nós temos autoridade. Segundo, porque as nossas armas são espirituais. E todos aqueles que andam no Espírito não são derrotados. O texto continua dizendo: destruindo argumentos, e eu vou voltar um pouquinho, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vamos lá, essas armas são poderosas para destruírem fortalezas. Destruir também argumentos. Destruir também toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo o entendimento à obediência a Cristo. Presta atenção que há um resultado, há uma resposta dessa luta. O que nós vamos obter? Que tipo de vitória nós vamos ter? O texto encerra dizendo: levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Ou seja, quando nós usamos essas armas para destruir fortalezas, destruir os argumentos, destruir o orgulho, nossa mente se torna obediente a Cristo. Diga comigo: que tremendo! Que tremendo! Vamos lá. A primeira destruição, ou seja,
nós vamos utilizar essas armas que são espirituais para destruir as fortalezas. O que são fortalezas? Talvez você já tenha assistido aí aqueles filmes medievais, né, onde a gente vê aqueles castelos gigantes com muros enormes, muralhas enormes, intransponíveis. Eu lembro bem de filmes bastante antigos, né, até de fábulas, que tem um córrego na frente, cheio de jacarés, né, todas essas coisas. Para quê? Para impossibilitar a passagem do inimigo. Mas, quando existe uma fortaleza, ela pode se tornar uma faca de dois gumes. Ela pode fazer com que o inimigo não entre, mas quem está lá dentro se torne aprisionado. E é isso que eu quero falar com você. Porque tem pessoas que estão construindo fortalezas na sua mente. Estão tão bitolados, com raízes tão profundas naquilo que acreditam, que não conseguem vencer, que não conseguem sair. Levantaram muralhas, e essas muralhas muitas vezes causam separação entre pessoas, causam divisão. Então tenha muito cuidado. Talvez para se proteger, para proteger a sua alma, você tem levantado muralhas, mas elas podem acabar se tornando uma arma mortal. As fortalezas precisam ser destruídas. Entenda uma coisa, não são os princípios, mas aquilo que tem se levantado para nos aprisionar. E tem muitas pessoas que estão aprisionadas. E como eu posso me libertar? Primeiro, você precisa crer. A palavra de Deus diz que a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Então, quando eu tenho Cristo, eu não mais posso me sentir aprisionado. Eu não posso criar uma fortaleza e me aprisionar dentro dela, porque é isso que o inimigo quer. Se eu estou aprisionado, é porque alguém disse que eu tenho que ficar lá. E quem foi que disse? Quem foi que mentiu para você, dizendo que você tinha que construir um muro de proteção ao seu redor, para não mais se relacionar com as pessoas, para não mais amar pessoas, para não crer na palavra de Deus? Quem foi que disse? Quem foi que disse? O pai da mentira, o inimigo. O inimigo tem interesse, queridos, que nós criemos fortalezas para nos distanciar uns dos outros. Tem interesse que seu pensamento seja um pensamento retraído, e que você não possa sair do seu ambiente para crescer, para ser melhor. Tenha cuidado. Fortalezas podem ser muito boas para nos proteger do inimigo, mas são muito falhas quando nós mesmos nos aprisionamos nela. O texto continua dizendo, vamos lá, destruindo argumentos. Então, uma das coisas que nós precisamos destruir são argumentos. Eu estou falando de coisas que o inimigo coloca na nossa mente. E que nós precisamos utilizar as nossas armas espirituais para destruir. Amém? Destruir argumentos. A palavra argumento, ela vem do grego logismos, que significa lógica, pensamento racional. Então, normalmente, a pessoa que racionaliza tudo, que exige, que só aceita algo se você tiver uma resposta racional para aquilo, ela está distante da fé. Porque a fé é irracional. Nós não entendemos, não dá para fazer um cálculo matemático e justificar a fé, ou a falta dela. Não dá para você ir nos livros de ciência e pesquisar por que nós temos fé. Porque a Bíblia nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu não sei quando vai acontecer. E a convicção dos fatos que não se veem. Eu estou no escuro aqui, eu não consigo ver. Quando eu vou alcançar o meu milagre, eu não estou conseguindo visualizar o dia em que esse milagre vai chegar na minha vida. Mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. E ela não é racional, ela é transcendental. A fé transcende o raciocínio lógico. Não é óbvia. Então a pessoa cheia de argumentos,
A pessoa cheia de lógica, ela não consegue viver na fé. Ela não consegue experimentar de uma vida plena com Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero destruir argumentos na minha vida. Você pega uma pessoa que faz aí uma determinada, está aí numa determinada área de atuação, né, científica, por exemplo. Ela tem N argumentos para justificar os acontecimentos. Tem argumentos para a criação do universo. Tem argumentos para a criação do homem. Tem argumentos para a criação de tantas coisas, do cosmos, de tantas coisas. E essas pessoas, elas racionalizam. Eu não estou generalizando, queridos. Estou falando de alguns. Elas estão racionalizando. E ter uma vida racional, extremamente racional, é óbvio que nós não estamos falando do racional humano, das coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Né? Estou falando do extremo. Racionalizar o poder de Deus, racionalizar a cura, racionalizar o milagre. Quantas pessoas nós já vimos, que levantaram dos leitos de UTI, quando os médicos já diagnosticaram sem vida, sem jeito. E Deus entrou com um milagre, e essas pessoas estão caminhando hoje por aí e contando o que Deus fez. Quantas vezes, queridos, quantos milagres nós já vimos. E os médicos ficam embasbacados dizendo: eu não sei o que aconteceu. Aqueles que não acreditam em Deus, porque muitos acreditam, mas aqueles que não acreditam em Deus, eles dizem: tem alguma explicação para isso, mas eu não sei o que foi. Para não reconhecerem que foi o poder de Deus. Argumentos, lógicas. Nem tudo vai ser uma lógica na nossa vida. Mas nós temos um Deus que é muito óbvio, que deseja fazer milagres em nós, que deseja agir na nossa vida, que deseja agir na nossa casa, na nossa geração. Me explique como foi que Abraão foi pai aos 100 anos, como que Sara foi mãe aos 90 anos, me explique. Como é que explica isso? Sara nem tinha mais, a Bíblia diz, o costume das mulheres, não menstruava mais. E gerou um filho, Isaque. Como foi que aquele povo, que os hebreus destruíram as muralhas de Jericó, só rodeando ela e tocando trombetas? Me expliquem isso. Não tem explicação, não é racional. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel que chega um dia que os filisteus vão contra Davi, vão contra os judeus mais uma vez. E aí Davi pergunta para Deus: Senhor, nós vamos contra ele? Deus diz: não, fiquem por detrás deles. E quando vocês ouvirem o som das copas das amoreiras, ou em algumas versões dos balsameiros, vocês podem ver que eu estou agindo. Como se explica isso, queridos? Não se pode racionalizar essas coisas. Não se pode. A fé é transcendental. E o Deus que agiu naquele tempo também age nos dias de hoje. Se você crê aí no seu lugar, diga: eu creio. Eu creio. Diga: eu quero ter uma mente liberta. Nós estamos falando do maior campo de batalha que nós temos. A nossa mente. Esse é o maior campo de batalha. Essa talvez seja a maior guerra. Talvez não, eu vou dizer que é. A maior guerra que nós enfrentamos. A nossa mente. Porque ela está associada aos nossos desejos, às nossas vontades. Vamos lá. O texto continua dizendo: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos lá. O que é altivez? É orgulho. O orgulhoso tem dificuldades de estar associado a Deus, porque ele é egocêntrico. A mente dele diz que ele é autossuficiente, que ele não precisa pedir perdão, que ele não precisa reconhecer os erros.
E nós precisamos usar as armas da nossa mente. Primeiro, ser convencidos do Espírito, porque se você é um orgulhoso, você precisa ser convencido pelo Espírito Santo, de quem você é. Se você acha que pode fazer tudo sozinho, que não depende de Deus, você está muito enganado, extremamente enganado. Todos nós precisamos de Deus. Mas o orgulhoso, ele tem a falsa sensação de que ele pode realizar as suas obras, de que ele pode viver sozinho, de que ele não depende das pessoas. Olha, queridos, se até o ar para respirar nós não podemos fazer, nós precisamos de Deus para isso, quanto mais as outras coisas. Nós temos visto tantas pessoas cheias de soberba no coração, pessoas cheias de orgulho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o ar que você precisa para respirar e que vem de Deus, quando o ruar de Deus cessar nas suas narinas, sabe o que vai acontecer? A sua pele vai ficar acinzentada. Os seus órgãos internos vão começar a dissolver. Sabe por quê? Porque você morreu. Então, para que orgulho? Para que se achar o melhor? Para que pensar que nós somos melhores, que nós podemos mais? Tira isso do seu coração, meu irmão. Quebra isso. Pega uma marreta, destrói isso. Melhor é Deus. O orgulhoso não consegue entender a autoridade de Deus porque não se submete a ela. Quebra o orgulho, meu irmão. Tira o orgulho do seu coração. Tira a altivez do seu coração. Usa a arma que Deus tem te dado. Armas espirituais, o amor, a paz, o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio. Bondade, benignidade. O fruto do Espírito. Para resistir à ação do inimigo na tua mente. Você é o que você pensa. Nós lemos lá no começo. Assim como imagina no seu coração, assim é. Destrua o orgulho que está aí dentro. As armas que Deus nos deu são armas que não são carnais, mas militam contra a carne. Porque elas são espirituais. E o Espírito milita contra a carne. Entenda isso. E eu quero encerrar deixando uma palavra no livro de Filipenses, capítulo 8. Quase encerrar. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, vamos lá. O que eu vou fazer para ter uma mente transformada? Está aqui, Deus nos deu a chave. Amém? Diga, recebo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Diga comigo aí no lugar onde você está. Verdadeiro. Ou seja, aparte-se da mentira. Aparte-se do engano. Vamos lá. Tudo o que é honesto. Aparte-se da desonestidade. Não crie pensamentos desonestos na sua mente. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que tremendo, queridos. Olha como Deus é bom. Primeiro Ele está dizendo, você precisa travar essa guerra. Essa guerra não é carnal, você não vai vencer ela com armas carnais. E quando você conseguir vencer esses maus pensamentos, quando você conseguir vencer esses maus pensamentos, sabe o que tem que botar lá no lugar deles? Vamos lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É isso que tem que ocupar a sua mente. É isso que tem que estar no lugar do pensamento ruim. Lembre-se, quem controla o seu pensamento, controla a sua vida. E agora, para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Mas nós temos a mente de Cristo. Eu quero profetizar na sua vida essa noite. Você tem a mente de Cristo. Sabe o que significa a palavra Cristo? Significa ungido. Então, o que isso significa para nós? Que nós temos uma mente ungida. Diga glória a Deus aí no lugar onde você está. Glória a Deus. Você tem uma mente ungida. Se você tem a mente de Cristo, a sua mente é ungida. Contra todo mau pensamento. Contra todo pensamento de derrota. Contra todo pensamento de orgulho, de altivez. Contra tudo aquilo que Deus já liberou para a sua vida. Contra tudo aquilo que vem do inimigo, sabendo que o que Deus já liberou para a sua vida, preciso retificar essa frase, sabendo que o que Deus já liberou para a sua vida é aquilo que você precisa viver. Amém? Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração nessa hora, no lugar onde você está. Diga, meu Deus, eu preciso vencer. Diga, essa luta eu vou travar, crendo que eu já sou mais do que vencedor. Essa luta eu vou travar, sabendo que o inimigo já foi derrotado e que ele não tem lugar no meu coração, que ele não tem lugar na minha mente, que os meus pensamentos são levados à obediência a Cristo, que os meus pensamentos existem porque eu tenho a mente de Cristo, uma mente ungida contra os ataques desse inimigo, que às vezes quer dizer que você não pode, quando Deus já determinou que você pode. Uma mente ungida contra o ataque do inimigo, que diz que você não vai vencer, quando Deus já disse que você é mais do que vencedor. A mente do inimigo, ataque do inimigo contra a sua mente, quando ele diz que você vai morrer, quando Deus já disse que você tem vida abundante. Ei, vença isso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, para destruir os argumentos, para destruir o orgulho. Esse é um tempo de renovação. Renove a sua mente. Busque as coisas do alto a partir de agora. Busque as coisas de Deus. Quando o inimigo quiser colocar uma sementinha lá dentro, arranque com todas as suas forças. Lance as catapultas. Lance as pedras com as suas catapultas, como faziam os medievais para destruir as fortalezas. Você tem poder para isso. E eu quero declarar que toda ação do inimigo contra nós, contra os nossos pensamentos, estão neutralizados no poder do nome de Jesus. Que a nossa mente agora é uma mente transicionada à vontade de Deus. Não quebrando princípios, mas à vontade de Deus, que estabelece princípios, para que o honremos e possamos viver uma vida saudável sobre esta terra, amando uns aos outros, nos convertendo ao Espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo. Aí no lugar onde você está, coloque a mão no seu coração. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós declaramos o teu poder, Senhor. E declaramos nessa hora que toda ação do inimigo contra nós, contra nossas mentes, contra os nossos pensamentos, sejam destruídos no poder e na autoridade do nome do Senhor. Declaramos mentes saudáveis,
cheias da palavra de Deus, revestidas pelo poder do Espírito Santo, ungidas com óleo de alegria, de paz, de amor, de santidade, mentes transportadas aos céus, de onde vem a direção de Deus, de onde vem os princípios do Senhor. E nós queremos, meu Deus, declarar isso sobre a vida dos teus filhos nessa hora. Que toda mente, Senhor, que um dia foi cativa ao inferno, a pensamentos maus, a pensamentos carnais, mentes das quais não se via paz, hoje sejam libertas pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Fortalezas sejam quebradas nessa hora, argumentos sejam destruídos nessa hora, orgulhos sejam desfeitos nessa hora, e que venha a mente do Senhor sobre nós. Coloque a mão na sua cabeça e diga comigo que venha a mente do Senhor sobre mim. Eu quero uma mente ungida, uma mente transformada, uma mente abençoada. Lembre-se, quem domina a sua mente, domina a sua vida. E assim como você imagina, assim como você pensa, assim você é. Pensamentos bons, você será bom. Pensamentos maus, você verá o mal. Amém? Eu quero que esta palavra tenha entrado no seu coração, tenha abençoado a sua vida, e que você possa mastigá-la, que você possa pensar nela todas as horas, e que o Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, convença você a partir de hoje a ter essa mente transformada. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Buscai, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que proveis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus quer para você. Uma boa, perfeita e agradável vontade. Que seu pensamento seja o pensamento de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te guarde. Guarde a tua casa. Guarde o teu coração. E você seja muito feliz. Amanhã, segunda-feira, nosso culto de oração é no nosso lar. Ore com a sua família. Ore pelos seus filhos, pelo seu esposo, você que é mulher, pela sua esposa, você que é homem, pelos seus irmãos. Faça a sua oração. Sábado nós teremos, quinta-feira, nossas células, né? Tem irmãos que estão conseguindo fazer a célula online. Bênção de Deus. Se você não está conseguindo, reúna a sua casa também. Esse é um tempo de muita transformação, de muita bênção no nosso lar. Estamos esperando aí, continuamos esperando aí. Vamos obedecer às nossas autoridades. Amém? Nós não vamos abrir a igreja enquanto não houver um decreto dizendo que nós podemos abrir. Nós não vamos fazer isso. Nós temos uma direção de Deus, né? A Bíblia diz que nós precisamos obedecer às nossas autoridades. E se as autoridades não liberaram, nós não abriremos. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Digam amém, digam graças a Deus. Uma boa semana com excelentes frutos e muita graça do Senhor na tua vida. Beijo no coração, graça e paz. Aleluia.